Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Faster Jobs na TV, dessa segunda, 8 de outubro de 2018. Antes de mais nada, nós gostaríamos de parabenizar as ganhadoras dos sorteios das convidadas das duas últimas edições. Na semana passada, que nós falamos sobre inovação, a ganhadora do livro Caçador de Pipas foi a Débora Sacon Vaz. E a grande ganhadora do bebê Reborn foi a Laine Rodrigues. Nós entraremos em contato com você para passar os detalhes. E hoje, para você que curtir, compartilhar, participar do nosso programa, estará concorrendo ao livro Quem Roubou os Meus Direitos, gentilmente doado pela nossa convidada de hoje, que é a Daline Ribeiro. Daline, seja bem-vinda. Obrigada. Daline, para o público entender e para nós conhecermos um pouco você, fale um pouquinho sobre suas experiências e formações. Bom, eu sou assistente social, formada pela Unesp do campus de Franca. E atualmente eu trabalho como assistente social da Casa da Criança de Serquilho, que é um serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violação de direitos e precisam estar ali temporariamente até que essas situações sejam possivelmente resolvidas, né? Basicamente, enquanto profissional, eu atuo ali. Iniciei recentemente no município de Tietê, num projeto, num programa que chama Criança Feliz. Ele vai trabalhar na outra ponta, enquanto a Casa da Criança trabalha com rompimento de vínculo. No programa Criança Feliz, você vai falar sobre atenção à primeira infância, né? Então, eu acredito que eu trago muita bagagem com o trabalho do assistente social com esse público, né? Criança, adolescente. E hoje estou finalizando uma pós-graduação de trabalho social com famílias também. Profissionalmente, essa é a minha formação. Perfeito. E o que exatamente, né, o que é o trabalho do assistente social e onde que ele pode atuar? Certo. O assistente social ele vai trabalhar quando falta algum direito social, né? A gente tem o compromisso na luta por direitos sociais, né? Que direitos são esses? Direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, direito à moradia digna, à segurança, a transporte, direito de quem, né? Então a gente tem, a princípio, é direito de todos. Mas pensando na violação de direitos, na ausência de direitos, quem mais sofre com isso são as minorias. Então a gente está falando de direito de criança, a gente está falando de direito de adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, da pessoa negra, da comunidade LGBT, né? Então o assistente social ele vai trabalhar quando algum desses direitos falta, né? A gente tem o compromisso profissional de tentar minimizar os impactos da ausência desses direitos. A gente tem que buscar que esses direitos se efetivem, porque as políticas públicas elas estão aí, as políticas sociais elas estão aí, né? Então o principal instrumental de trabalho são as políticas sociais, né? E com isso dá para se trabalhar em diversos locais. O Estado é quem mais emprega assistentes sociais via concursos públicos, seja para trabalhar nos serviços da saúde, na maioria das vezes está presente em políticas de assistência social, nos equipamentos das prefeituras, mas também existe o terceiro setor, que são as ONGs, que no caso é a minha primeira experiência de trabalho, e empresas privadas, né? Particulares também, vai depender muito da área. Tem o Poder Judiciário, tem o INSS, depende muito, o leque é grande. Muito bem. Você citou a respeito do Poder Judiciário e você passou por uma experiência assim, né? Que casos que te chamou mais a atenção, que você poderia assim, compartilhar conosco quando foi essa experiência no Judiciário? Eu acredito que seja o primeiro acolhimento, né? Então, a Casa da Criança me permite estar em contato com situações que eu jamais imaginei viver
e sou de Serquilho, cresci aqui em Serquilho, mas às vezes quando você está lá na sua casa, você não imagina que acontece isso com criança e adolescente, que tem violência, que falta, que as famílias têm dificuldades em exercer a sua função protetiva. Muitas vezes é porque o Estado falha, né? E o primeiro acolhimento foi uma situação, foi de um menino, né, uma criança de 2 anos, e eu fiquei com ela muito tempo no colo, né? E aquilo foi um verdadeiro acolher, para depois eu agir enquanto profissional, né? Então foi uma experiência humana incrível. E depois, no decorrer do processo, ter que entender a realidade daquela mãe que era vitimizada também, esquecida também, estava à margem de qualquer política pública, né? E ter que acolher aquela mãe quando muitos profissionais entendiam que era um caso de destituição do poder familiar. Eu via que não era, né? Aquela mãe estava fragilizada, ela também era uma adolescente. Então esse caso me marcou muito porque eu precisei, junto com toda a equipe, a gente não faz nada sozinho ali, né? Então a gente foi ir contra a corrente mesmo, né? De garantir o direito à convivência familiar daquela criança, né? Atendendo às necessidades dela, mas sobretudo daquela mãe, né? E depois desacolher essa criança para essa mãe que conseguiu se reorganizar com o nosso trabalho, a gente cutucou, a gente foi atrás, né? Se não fosse o trabalho ali da equipe Casa da Criança, se não fosse essa insistência, esse filho não teria ficado com essa mãe, né? Então, sempre que a gente tem uma situação difícil lá, eu lembro dessa criança que me chamava, ela falava tia Kaline, isso me marcou muito, né? E faz valer, assim, que às vezes que a gente tem que ir além, né? A realidade, ela não é como ela se apresenta de imediato. Se a gente não pensasse assim, esse filho não teria ficado com essa mãe. E eu tenho tido a oportunidade de ter contato com essa criança, hoje já está grande, hoje já não fala tia Kaline, ele fala Daline, porque ele fez fono. Então o trabalho foi esse, né? A gente acionou quem a gente precisava acionar, a gente chamou o poder público para a responsabilidade dele enquanto, né, com essa mãe. E esse caso me marcou muito. E todos os outros que a gente vivencia em relação à adoção, é muito incrível quando ela é feita da forma correta, quando ela é feita, né, profissionalmente, dentro daquilo que se prevê. A gente vive ali experiências incríveis da adoção e que rende um programa para falar só sobre isso, porque eu digo que é divino porque ele realmente tem uma energia bem diferente e marca, assim. Eu não tenho um preferido, acho que eu tenho vários. Muito bem, com certeza muita história para contar, né? Como você citou, né, atualmente você está na Casa da Criança de Serquilho. Qual é o seu trabalho real, assim, o que você faz lá na casa? Então, eu trabalho junto com a psicóloga da casa, a gente, né, tem o compromisso aí de acompanhar, de orientar tanto as crianças e adolescentes que chegam, como as suas famílias, né? A gente costuma direcionar nosso trabalho com 3 pilares, 3 palavras que norteiam as ações, né? Então, a gente protege, aliás, primeiro a gente acolhe, e esse acolhimento ele vai desde dar aquilo de imediato, que é a roupa, que é o alimento, que é a atenção, que é o colo, até toda a questão psicossocial, né? A escuta qualificada, as orientações da casa, e depois a gente tem que proteger. Muitas vezes a gente tem que buscar serviços, né, que estão presentes ali na esfera pública para fazer isso com a gente. E, por último, o desenvolvimento, né? Então, a gente acolhe, protege e desenvolve. E isso eu falo sempre que não é só com a criança e com o adolescente que chega, a família também, né? O assistente social, quem trabalha com a política de assistência social, nos equipamentos de política, trabalha muito com família, né? Então, para ficar
organizado, enquanto a psicóloga trabalha a questão mais subjetiva das crianças, o meu trabalho é com as famílias. Então, esse acolhimento que a gente faz com a criança, a gente tenta fazer com a família também. Ainda que ela tenha errado, ainda que ela tenha cometido a violência, né? Dar a oportunidade dessa família contar a história dela, porque ela é fruto de um processo, né? De uma construção social, de um espaço sociopolítico. Então, ali dentro a gente tenta acolher também as famílias e na medida em que a gente, né, fornece isso, promove isso, a gente vai entender o que de fato aconteceu e junto com todos os profissionais envolvidos, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em rede. A gente se reúne mensalmente, tem representante do Poder Judiciário. Um acolhimento gera um processo, né? A família tem que responder, ela deixou de prestar né? Ela deixou de garantir um direito daquele filho, daquela filha. Então, primeiro a gente tem que entender o que aconteceu. E a partir daí, a gente constrói um plano de atendimento com essa família. Esse é um trabalho onde eu tenho atuação direta. E aí a gente vai tentar reverter aquela situação de violência, o que gerou aquele acolhimento, né, através dos equipamentos que às vezes precisam ser acionados, se tem uma questão de dependência química, buscar o serviço especializado para isso, sem culpabilizar aquela família, porque é direito dela ter seu filho ali, é direito desse filho ter aquela família, é a família que ele conhece, é a família que ele ama. Né? Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar nessa complexidade, porque não é fácil, né? Muitas vezes a gente se questiona como é que esse pai e essa mãe deixou chegar a esse ponto. É um desafio diário, né? Mas a gente está ali, no dia a dia é possível reverter situações, não é todo caso que vai para a adoção. Então, a gente trabalha em conjunto com o Judiciário, uma vez que a gente participa desse processo, na tomada de decisões, a gente tem que fazer encaminhamentos e, quando possível, essa criança ela pode retornar sim ou para um familiar próximo, não necessariamente com quem ela vivia antes de ir para a casa da criança. E depois tem o outro lado, quando isso não ocorre, porque metade do trabalho é a gente que faz, a outra vai depender de como essa família responde. E é claro, a gente não pode deixar de considerar que o tempo é da criança. Todas as decisões são tomadas pelo melhor interesse da criança, né? Então, às vezes, é preciso romper vínculos. E aí a gente entra com outro papel. A gente entra com o papel de, né, lidar, de viver essa situação com essa criança. E aí, quando é caso de destituição do poder familiar, a gente vai participar do processo de adoção. Então, os profissionais do serviço de acolhimento não atuam diretamente na adoção. A adoção quem vai fazer é o fórum e a gente faz o acompanhamento. Muito bem. Já que você citou a respeito da Casa da Criança, muitas pessoas têm dificuldade em entender o trabalho ou mesmo em querer ajudar e não sabe como abordar. Uhum. Como que uma pessoa, né, a sociedade civil como um todo, pode ajudar a Casa da Criança? Bom, né, hoje a gente tem uma Casa da Criança que é adolescente. Cresceu muito do ano passado para esse, a demanda do adolescente. E o adolescente, ele tem outras necessidades. Chega bastante doação de roupa, doação de brinquedo, tá aí o Dia das Crianças, né? As pessoas ligam, querem ajudar, querem levar doces. Isso é legal, isso é bacana. Mas quando as pessoas me perguntam de forma direta, quando eu tenho oportunidade de falar, a gente sempre coloca a questão dos produtos de higiene pessoal, porque a gente costuma comprar com recurso, né, que a gente tem, essas coisas, e trabalhar a individualidade num espaço coletivo é um desafio. Então, a gente cada um tem seu kit, e aí consome, e aí acaba, né? A gente tem meninas que lavam cabelo, Então, quando as pessoas perguntam, eu acho que a doação com produto de higiene, ela é muito bem-vinda, né? Para os adolescentes, roupas para os adolescentes, tamanhos grandes, eles são grandes, né? A gente tem meninas, moças lá. Então, eu sempre falo, eu destaco a questão do adolescente, dos produtos, porque o alimento a gente tem, a gente chega. E quem tem vontade, né, de fazer uma doação em dinheiro, aí é ligar para a Casa da Criança, pegar a conta bancária, a gente prefere que seja depositado, né? E atividades pode estar buscando a gente. Às vezes as pessoas elas têm vontade de fazer algo concreto, de levar até lá,
a gente está sempre de portas abertas para esclarecer dúvidas, né? E as formas de ajudar são inúmeras. A gente tem um bazar, que a gente recebe doação, né? E esse bazar, ele funciona, o dinheiro é para as necessidades da casa. Ótimo. Então fica aí aberto para você que quer ajudar. Antes de nós continuarmos nosso bate-papo aqui, vamos trazer as vagas de empregos abertas aqui na nossa região. Vai aparecer aí na sua tela. Para Cerquilho tem para vendedor, serralheiro e representante comercial. Para Boituva, analista de recrutamento e seleção, empacotador, coordenador de expedição. Em Tietê tem para tecelão e analista de crédito. Essas e outras vagas você encontra no www.fasterjobs.com.br. Daline, já chegando no final do nosso bate-papo aqui, uma outra questão, e nós não podemos fugir disso, porque o objetivo do programa é falar sobre emprego e trabalho e tudo mais. Como que você enxerga que o trabalho, né, a oportunidade de trabalho, tem essa ligação com o lado social, essa responsabilidade social? No trabalho a gente cresce, né? Eu acho que me permitiu ter uma visão de mundo completamente diferente, né? Apesar de uma formação da faculdade, das aulas que foram importantes, foi no trabalho que eu tive a oportunidade de entender as relações, né? E a partir da relação com o outro, eu consegui estabelecer o que é princípio e importante para mim. Então, o trabalho tem esse papel, porque você está em contato com o outro, você está em contato com pessoas diferentes, você está em contato com outras culturas, dependendo do espaço que você está ali, com pessoas de outras idades, né? Você começa a entender relação de poder, com o que fala, com quem fala, como fala. Então, o trabalho cresce, né? E eu acho que a gente tem a oportunidade de transformar realidades com coisas simples, né? A gente começa a prestar atenção na educação que a gente teve, né? É no social que a gente adequa algumas coisas. Então, o trabalho faz a gente crescer muito, né? E a relação com o social é direta, porque o trabalho é social, seja ele na rua, seja ele dentro de um escritório, seja, né, na relação com o computador ou na relação com a pessoa, tudo é permeado de relações sociais, né? A troca, ela é importante e acontece o tempo todo. Então, não tem como, a gente tem que trabalhar, né? Então, tentar fazer isso da melhor forma possível, dando o melhor sempre. E em relação à necessidade está aí, né? A gente precisa trabalhar. Então, nada mais do que fazer direito, de fazer bem, né? De passar valores e princípios através do trabalho, eu acho que... Bom, como eu disse, o nosso tempo é curto, eu tenho certeza que teria muito assunto aqui para a gente conversar, quem sabe numa outra oportunidade. Mas como eu faço com todos os nossos convidados, eu vou finalizar com a nossa caixinha da motivação. Você vai sortear uma frase e você faz a interpretação dela como você preferir. As frases estão presas umas nas outras aqui. Vamos ver... Eu tenho que ler? Eu vou devolver para a câmera aqui. Então vamos lá, a frase de hoje é: não tenha medo de errar. E aí, como você interpreta isso? Não tem aprendizado sem erro, né? Eu acho a gente aprende muito mais errando. O certo, ninguém podem elogiar, podem reconhecer, mas a gente reconhece e cresce muito mais errando, né? A gente tem que parar de ver o erro como negativo. Ele é positivo, ele tem um porquê, ele é uma oportunidade. O erro, ele é uma oportunidade, então não tem que ter medo de errar. Muito bem, eu agradeço demais a sua vinda aqui, eu tenho certeza que contribuiu muito para o público que está nos assistindo. E com certeza traremos você aqui outras vezes para a gente falar de assuntos mais específicos sobre esse lado social. Estou à disposição, obrigada pelo convite.
O Faster Jobs na TV dessa segunda-feira fica por aqui. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, dia do professor. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da Faster, um telejornal com novidades e informações de vários pontos em diversos lugares da nossa região. De segunda a sexta às 16 horas, aqui na TV Faster.